Olá, meus amigos. Meu nome é John Arley, sou natural da cidade de Pedro Leopoldo, terra natal do nosso Chico Xavier. Tive o privilégio e a responsabilidade de ter convivido por 21 anos com esse apóstolo do amor e da caridade. Escrevi 2 livros, O Voo da Garça, lançado em 2010, para falar do Chico na cidade de Pedro Leopoldo, sua terra natal, e Nas Trilhas da Garça, Chico Xavier nas Minas Gerais, para falar os percursos, os caminhos, as cidades por onde o Chico transitou no estado de Minas Gerais. E se Deus permitir, em 2023, abril de 2023, estaremos lançando o 3º e último livro dessa trilogia da Garça. Sejam, portanto, todos muito bem-vindos ao 2º Encontro Mundial dos Amigos de Jesus Cristo com Chico Xavier e sua obra espírita cristã. Quero aqui destacar mais uma vez, em nome dos organizadores desses encontros, mundial e nacional, que nós não temos nenhuma intenção de mitificar, divinizar a figura humana de Chico Xavier. Pelo contrário, nosso objetivo é estimular o estudo, a leitura, a releitura, o reestudo das obras psicografadas por Chico Xavier, por entendermos que estas mesmas obras representam o desdobramento das obras da codificação. Sem dúvida nenhuma, Jesus, nosso guia e modelo, Kardec, o nosso codificador, e Chico Xavier, o nosso exemplificador. Bom, o tema proposto para o dia de hoje é Pensamentos de Luz com Chico Xavier. Vamos fazer algumas reflexões em torno de alguns pensamentos registrados por amigos, por familiares, mas sobretudo por biógrafos, que vale a pena trazermos novamente para as nossas reflexões do dia de hoje. Vamos lá? O Cristo, frase e palavras de Chico Xavier. O Cristo não pediu muita coisa, não exigiu que as pessoas escalassem o Everest ou fizessem grandes sacrifícios. Ele só pediu que nos amássemos uns aos outros. Bom, pesquisando a vida e a obra do Chico desde 2008, convivendo com ele desde 1981, e convivi até a sua desencarnação em 2002, as pessoas têm me perguntado, John, qual teria sido o maior legado deixado por Chico Xavier? Eu, particularmente, não tenho dúvida em responder. Ele exerceu a máxima do Evangelho, do amai-vos uns aos outros como Jesus nos amou. Em seus 92 anos de idade, dentre estes, 75 anos dedicados integralmente à mediunidade com Jesus. Portanto, esse foi o maior legado deixado pelo Chico em seus 92 anos de idade. Amar o outro como ele é e não como nós gostaríamos que ele fosse. O Chico, com toda a autoridade moral, ele não agia como moralista. Ele percebia o tempo de cada um, sem nenhum tipo de exigência. Amar o outro independente da sua orientação política, da sua orientação sexual, da sua orientação religiosa. Tem uma psicanalista americana chamada Beth Miller, e ela traz uma reflexão muito bacana para nos ajudar nessa reflexão. Ela diz assim: a condição para amar é amar-se. Quem se ama não corre o risco de ser maltratado por ninguém. A condição para amar é amar-se. Quem se ama não corre o risco de ser maltratado por ninguém. O evangelista Mateus, no capítulo 22, versículos 34 a 40, sintetiza praticamente toda a lei e os profetas. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Olha que relação curiosa com o pensamento
trazido por esta psicanalista. Para amar a Deus é preciso amar o outro. Para amar o outro é preciso nos amarmos. Tem uma frase que todos nós conhecemos. O desafio é colocar essa frase em prática. A condição, veja bem, ninguém poderá nos fazer feliz ou infeliz com ou sem o nosso consentimento. E é curioso, quando a gente vai escutar alguém, normalmente é sempre o outro a razão da infelicidade. É porque nós depositamos a felicidade no outro. Vivemos em função da expectativa que o outro tem sobre nós. E aí nos deformamos. Esquecemos de nós mesmos. Por isso, a relação amar a si mesmo, amar o próximo e amar a Deus. Portanto, não exigiu muita coisa. Façamos aí o esforço que cada um tem que fazer, exatamente para entender essa dimensão de amor muito mais amplo do que a maioria procura e tem procurado viver. Um segundo pensamento de Chico, que eu vou trazer para a nossa reflexão, é uma contribuição de Emmanuel. Emmanuel costuma dizer que quando aceitamos o incenso do mundo, vamos perdendo o contato com a vontade de Deus. Pois é, eu digo a vocês que eu não saberia dizer como Chico conseguiu se manter focado na sua tarefa com tanta bajulação que ele foi submetido. Bajulação de espíritas e não espíritas. Eu tenho dito, nasceu simples, viveu simples e morreu simples. Simples assim. E com toda a bajulação no entorno, de espíritas e não espíritas, ele deu conta, ele sempre usava algumas metáforas. Eu sou uma grama, eu sou um capim, eu sou um verme, eu sou um cisco, para se defender de tantas bajulações, para não se encantar com o canto da sereia, como muitos de nós nos encantamos. Emmanuel tem uma frase que diz assim: começar é fácil, continuar é difícil, e chegar ao fim é crucificar-se. Eu tenho dito que o Chico, ele fez além do que havia sido programado. No dizer de André Luiz, nós podemos considerar o Chico como um completista, aquela pessoa que ao renascer faz além do que havia sido programado. Eram 30 livros iniciais, posteriormente 60 livros, posteriormente 100 livros, até que chegou uma determinação do plano superior, dizendo que a partir daquele momento a sua vida estaria desapropriada para o uso do plano superior. Então esse foi o grande desafio, né? Ele exemplificou, né? Se a palavra convence, o exemplo arrasta. E ele, em seus 92 anos de idade, ele não perdeu essa conexão. De fato, era uma criatura simples. Eu vou fazer uma comparação aqui, mas vocês vão me entender que eu não tenho nenhuma intenção de divinizá-lo. Quem já leu a obra Paulo Estevão, o best-seller Paulo Estevão, estar ao lado do Chico naqueles tempos, naqueles bons tempos, é como se nós estivéssemos ao lado daqueles cristãos do cristianismo primitivo. Ele trazia suavidade, leveza, e falava do Evangelho, e exemplificava o Evangelho de uma maneira que nos convencia a todos. E continua nos convencendo, porque passados já 20 anos, 2022, da sua desencarnação, em 2002, ele continua vivo, né, na memória, não só daqueles que conviveram, mas daqueles que entenderam que o Chico, ele é um cidadão do mundo. Ele foi um fiel servidor do Cristo.
Um terceiro pensamento, e até para nos ajudar, né? Porque a gente também lamenta muito e promete muito. Se eu fosse esperar melhores condições espirituais para servir, até o presente momento, eu não teria começado. Veja bem, eu costumo dizer que os momentos mais difíceis, do ponto de vista pessoal, na vida de Chico Xavier, foram os momentos mais produtivos. Esses momentos mais difíceis foram os mais produtivos. E a gente fica sempre esperando uma situação idealizada. Passa o tempo e a gente esquece de trabalhar o momento mais importante, que é o presente. Entre passado, presente e futuro, qual que é o momento mais importante? O passado, o que passou, passou. O futuro irá acontecer. O momento mais importante é o presente. Como diz Emmanuel, somos hoje o somatório de que já fizemos ontem, até hoje. Seremos amanhã o somatório que já fizemos ontem e que estamos fazendo hoje. Portanto, é o momento mais importante para o nosso crescimento. O instrutor Alexandre, quem já leu o livro Missionários da Luz, da Lavra Mediúnica de Chico Xavier, ele tem uma frase que vai nos ajudar nessa reflexão. Normalmente, nós somos um oceano de palavras e algumas gotas de ação. Prometemos muito e realizamos pouco. O momento de começar é agora. Portanto, esse é o nosso desafio e condições ideais, como diz o Chico. Olha, isso é um pensamento idealizado, mas não é um pensamento real. Talvez a gente não encontre esse momento. Todo momento é um momento de iniciarmos ou reiniciarmos a proposta da nossa renovação e da nossa transformação interior. Trazendo mais uma contribuição do Chico, ele diz assim: toda vez que a justiça divina nos procura para acertos de contas, se nos encontra trabalhando em benefício dos outros, manda a misericórdia divina que a cobrança seja suspensa por tempo indeterminado. Evidente que é cada um segundo as suas próprias obras. Mas os benfeitores têm dito que o amor ele cobre a multidão de pecados. O Chico tinha uma frase dentro do nosso movimento que ele adorava reproduzir. E viveu, né? Sem dúvida nenhuma. O fora da caridade não há salvação. Aliás, ele tinha dito e disse em diferentes ocasiões, se o codificador, para mim ele mesmo, tivesse dito fora do espiritismo não há salvação, ele teria abandonado o espiritismo e teria se tornado um cristão. Allan Kardec perguntou aos benfeitores maiores, na pergunta 886, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entende Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Se caridade material é dar o que tem, caridade moral é dar o que é. Mesmo que seja um passo necessário, a caridade material é uma caridade necessária, sem dúvida nenhuma. Mas talvez não seja a mais importante, mas necessária. Agora, a caridade moral é dar o que você é. E o Chico respirava essa caridade moral. Ele exalava gentileza, tolerância, uma qualidade pouco falada, respeito pelas diferenças, que faz relação com aquele primeiro pensamento, né? Amar a Deus e amar o próximo como a si mesmo, amar o outro como ele é. Em momentos de tamanha intolerância que nós estamos vivendo, não só no Brasil, mas no mundo.
do desrespeito. Ninguém quer escutar o que é que o outro tem para dizer. Não que sejamos obrigados a concordar da forma como o outro pensa, fala ou age, mas escutar o que o outro tem para nos dizer, né? Na sabedoria divina, imagina se nós tivéssemos 2 bocas e um ouvido. Somos 2 ouvidos e uma boca, exatamente para que nós possamos escutar o que o outro tem para nos dizer. O Chico exerceu a difícil arte de escutar para que muitos pudessem falar e escrever por seu intermédio. Sem dúvida nenhuma, ele deixou esse testemunho. Outro pensamento do benfeitor e dessa estreita relação, né, de Emmanuel com Chico Xavier. Emmanuel, em minha vida, sempre foi sinônimo de trabalho. Ele nunca esteve à minha disposição para me escutar as queixas. Antes que eu abrisse a boca para reclamar, ele me dizia: Chico, a dificuldade que o trabalho não consiga resolver, eu também não resolverei. Simples assim. Se a gente fosse pegar a definição da palavra trabalho, trabalho vem do latim tripalium. Tripalium era aquele objeto de tortura. Colocava a pessoa a ser torturada em posição fetal para que a tortura acontecesse. Então, a relação trabalho com castigo, com punição. Só que Allan Kardec, na pergunta 675, pergunta o que é trabalho, né? Aí vem uma sábia definição: toda ocupação útil. Que pode ser o trabalho remunerado, mas também que pode ser o trabalho voluntário, o trabalho não remunerado. O trabalho é como se a gente estivesse em movimento. Uma vez um companheiro em quadro depressivo estava se queixando que o ambiente não mudava, a cena era a mesma o tempo todo. Eu respondi para ele: claro, mas você está parado, você não está em movimento. Se movimente. Saia do lugar onde você se encontra. A paisagem, ela também vai se transformando. Sair de nós mesmos e começarmos a perceber dores iguais às nossas, menores do que as nossas e dores muito piores do que as nossas. Às vezes a gente até retorna para o nosso lar convencido de que a nossa dor praticamente é quase nada a comparado a dores que circulam ao nosso lado, nas casas religiosas, em qualquer lugar. Portanto, se movimente, saia do lugar. O que o trabalho, a dificuldade que o trabalho não consiga resolver, eu também não resolverei, respondeu Emmanuel a Chico Xavier. Pensamentos de luz, né? Esse homem foi um sábio, né? Utilizou as 2 asas, a asa do conhecimento e a asa do sentimento. Por isso que se transformou num homem sábio. E essa é uma frase, além da frase, vocês estão vendo aí uma cena, um quarto onde o Chico dormiu por muitos anos, na cidade de Uberaba. Esta foto já retrata como foi a vida desse ser humano, né? Simples, né? De tão simples, ele demonstrou isso em toda a sua vida. E ele dizia, em algumas versões, o homem mais rico, mas eu vou utilizar a versão o homem mais feliz. O homem mais feliz é aquele que tem menos necessidades. Em geral, sofremos pelo desnecessário. E se chegar alguém dizendo para nós que nós estamos carregando um peso desnecessário,
nós ainda vamos ficar chateados com esse companheiro ou companheira. O que no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 23, os Espíritos chamaram de tormentos voluntários. Tem gente que gosta de sofrer. E não estava na pauta este tipo de sofrimento. Mas a criatura fica numa espécie de autopunição, autoflagelação. O homem mais feliz é aquele que tem menos necessidades. Muitas vezes procuramos uma instituição religiosa, uma casa espírita, para tentar resolver um problema que, no fundo, a gente não deseja a solução. Olha que contraditório. John, você está dizendo que a gente procura uma instituição para resolver um problema que está nos incomodando, mas, no fundo, a gente não quer solução? É exatamente isso. Agimos como mendigos da alma. Ficamos cutucando as nossas feridas para provocar a piedade alheia. Como sofro. E fica fazendo o papel de vítima, de vitimização o tempo todo. Sofremos pelo desnecessário. Raras as vezes sofremos pelo necessário. E não abrimos mão. Nos queixamos, reclamamos, mas carregamos um peso absolutamente sem sentido e que não estava na pauta dos nossos compromissos e das nossas obrigações. Esta é uma frase que eu confesso eu tenho procurado vivenciar com todos os meus erros e acertos, avanços e recuos, É o desafio. Precisamos de perseverar nesse difícil e doloroso caminho da reforma íntima, da renovação interior. Palavras do Chico: de mim, digo que o aspecto religioso da doutrina foi o de que sempre mais necessitei. Eu não sei se teria ficado médium apenas para servir o espiritismo nas áreas da ciência e da filosofia. Religião aqui é entendido no sentido religare, ligar os homens ao Criador. Sem sacramentos, sem rituais, sem hierarquia. Chico Xavier amava Jesus Cristo e considerava o Cristo como o nosso maior exemplo, o governador espiritual do nosso planeta. E o Chico está aqui dando um depoimento. Ele só conseguiu o que ele conseguiu porque ele se manteve ligado dentro do Evangelho. E o Evangelho não agride ninguém. Ele vai ocupando espaço na medida que nós vamos permitindo que o Evangelho ocupe esses espaços. O Evangelho na vida de Chico foi a referência central. O Chico foi reconhecido como mineiro do século em 2000 e o maior brasileiro de todos os tempos em 2012, não pelo fato dele ter sido médium, mas pelo fato dele ter sido um homem bom, um grande homem. Porque para ter sido um grande médium, era preciso ter sido um grande homem. Então, o aspecto religioso, nesse sentido mais amplo, foi o que mais chamou a atenção na trajetória desse missionário. Portanto, Jesus, nosso guia e modelo, Kardec, o nosso codificador, e o Chico, o nosso decodificador. Ele veio mostrar, o próprio codificador, veio nos mostrar como se faz. Exemplificou a máxima do Evangelho de Jesus, do amai-vos uns aos outros, como Jesus nos amou. Esse é o grande desafio. Eu costumo dizer que eu ainda não sei que amor é esse. Olha que eu milito no movimento há 42 anos. Mas que amor é esse que esse homem exalava? Alguém me disse numa live, alguns meses atrás,
John, esse é o amor de Jesus por nós. E eu fiz a contrapergunta, que amor é esse que eu também ainda não conheço? Iremos conhecer. Vai depender da mobilização da vontade de cada um de nós. Mas eu não tenho dúvidas, o Chico, ele respirava esse amor espontaneamente, amorosamente, naturalmente. Eu vou colocar dois pensamentos juntos, porque eles estão muito próximos. E está falando diretamente para nós do movimento espírita. Não entendo unificação sem união. A unificação espírita no Brasil tem esbarrado no personalismo daqueles que se dispõem a promovê-la. Não estou fazendo crítica a ninguém, mas quem ocupar um cargo de liderança deve ser o primeiro a preocupar-se, ele mesmo, com a exemplificação do Evangelho. E vou ler o segundo, para contribuir com a nossa reflexão. Palavras de Chico Xavier. Muitos espíritos têm reencarnado em nosso meio apenas com o propósito de fazer confusão. Eu não sei como é que conseguem galgar altos postos na doutrina. Embora sejam dirigentes de centros, entravam o avanço do movimento. Em minha vida de médium, tenho me deparado com muitos companheiros assim. A gente nunca sabe com que intenção eles se aproximam. Emmanuel me ensinou a identificá-los pelo brilho do olhar. Muitos deles, a vida inteira, estiveram à minha volta, espreitando os meus menores movimentos. Vou voltar aqui no anterior. Não entendo unificação sem união. E todo mundo conhece aquela frase do nosso saudoso Dr. Bezerra de Menezes. O serviço de unificação em nossas fileiras é urgente, mas não apressado. Uma afirmativa parece destruir a outra, mas não é assim. É urgente porque define o objetivo a que devemos todos visar, mas não apressado, porquanto não nos compete violentar consciência alguma. Essa mensagem, ela foi psicografada pelo Chico, parte dela, né, que eu estou lendo aqui, na Comunhão Espírita Cristã, em 1963. Diz um companheiro de outra denominação religiosa que os espíritas estão conseguindo um prodígio único: sermos inimigos íntimos. E o Chico dizia que os maiores problemas que ele enfrentou não foram em relação a outros companheiros de diferentes denominações religiosas, foi dentro do próprio movimento espírita. Nós temos que ficar muito atento. Eu vou pegar uma fala de Leon Denis. O movimento espírita será o que os espíritas fizerem dele. E o que é que nós estamos fazendo com tanto conhecimento, com tanta informação? Lembrando aquele pensamento de Jesus, que muito será exigido a quem muito foi dado. Fiquemos atentos, sobretudo aquelas criaturas que se encontram temporariamente na função de alguma liderança. Se a palavra convence, o exemplo arrasta. Por isso, tanta falta, né, o Chico tem feito ao nosso movimento. E com todo respeito, já que a nossa doutrina é progressiva, aos trabalhadores anteriores ao Chico, contemporâneos do Chico e aqueles que virão contribuir com o nosso movimento. Mas eu compartilho da opinião de alguns biógrafos quando a gente fala do espiritismo mundial, sem dúvida nenhuma, antes de Chico Xavier e depois de Chico Xavier,
tamanho, o tamanho da exemplificação das obras deixadas aqui para o nosso movimento. Sem dúvida nenhuma, quanta saudade, gratidão, né? Gratidão. Talvez seja a palavra para agradecer por tantos testemunhos que ele aqui deixou. E olha que eu estou falando de um ser humano, de carne e osso, mas que deu tanto sentido à sua humanidade que parecia alguém não humano. Então vamos lá, vamos colaborar. Eu particularmente, só aqui mais um detalhe, o nosso movimento federativo, a estrutura é muito bem feita, muito bem pensada. O problema somos nós. O problema somos nós, seres humanos. O tal do encantamento, né? Das bajulações, de tratamentos diferenciados, coisa que eu nunca observei em Chico Xavier. Ele trataria um presidente da República e um funcionário de limpeza da mesma maneira. E será que temos agido assim? O movimento espírita será o que os espíritas fizerem dele. Fica aí para a nossa reflexão. Essa é interessantíssimo para nós espíritas. Muitos companheiros, excessivamente preocupados com os outros, andam distraídos de si mesmos. Tenho visto vários espíritas desencarnados lamentando a sua situação no além. É o famoso santo do pau oco. A expressão santo do pau oco é uma expressão utilizada nas Minas Gerais, na época do Brasil colônia, Portugal metrópole, para contrabandear pedras preciosas, ouro, documentos. Construía-se santos em madeira de fundo falso. Por isso a expressão santo do pau oco. Parece, mas não é. E para essa reflexão, eu aconselho todos aqueles que estão aqui me vendo e ouvindo, sobretudo os espíritas, a ler ou reler, né, quem já leu, o livro Voltei. O livro Voltei, do Fred Figner, do irmão Jacó. Porque tinha-se uma expectativa e quando ele desencarnou, e olha que foi um homem trabalhador, dedicado, mas esperava uma coisa e encontrou outra. Pesquisando os reformadores de 30 a 59, do nosso primeiro trabalho, nos deparamos com o reformador, se não me falha a memória, de 1947 ou 48, falando da desencarnação do Fred Figner. E olha como foi anunciado. Desencarnou o maior e o mais perfeito espírita do Brasil. E quando o Chico psicografa o livro Voltei e remete à Federação Espírita Brasileira, passou-se quase 1, 2 ou 3 anos para que eles admitissem o livro, porque acharam estranho o maior e o mais perfeito espírito do Brasil passando pelas dificuldades que ele passou. Na verdade, o livro Voltei, e o irmão Jacó foi extremamente corajoso, fez parte ali de um processo terapêutico para o próprio irmão Jacó. Porque esperava uma coisa e encontrou outra. Tenho visto, palavras de Chico Xavier, vários espíritas desencarnados lamentando a sua situação no além, lamentando o tempo perdido, esquecendo de se preocupar com aquilo que de fato fosse essencial. Mediunidade é assim, palavras do Chico, aprimoramento constante, luta sem tréguas, contra o personalismo, exercício de humildade, estudo e devotamento ao próximo. Infelizmente, muitos médiuns acham que mediunidade é só contato com os espíritos. Eu vou pegar aqui o prefácio do livro Nos Domínios da Mediunidade. Palavras de Emmanuel. Sem noção de responsabilidade,
sem devoção à prática do bem, sem amor ao estudo e sem esforço perseverante no burilamento moral, é impraticável a peregrinação libertadora para os cimos da vida. Educar a mediunidade é educar o médium, é ser mais tolerante, é ser mais gentil, é ser mais amoroso. Mesmo porque o tempo que a gente passa numa instituição religiosa é muito pequeno, comparado ao tempo que a gente passa fora das instituições. É muito maior esse tempo. Então, educar a mediunidade é educar o médium, como o Chico fez em seus 75 anos dedicados à mediunidade com Jesus. No centro espírita, onde existe muita briga, muita discussão, está faltando trabalho, movimento, né? Como dissemos anteriormente. Quem verdadeiramente trabalha na doutrina não tem tempo para dedicar-se ao conflito com quem quer que seja. Pois é. Eu vou parafrasear aqui o pensamento do evangelista Lucas, capítulo 10, versículos 38 a 42, quando Jesus foi visitar os irmãos Marta, Maria e Lázaro. E no diálogo que Marta estabeleceu com Jesus, quando ele já se encontrava na sua casa, Jesus respondeu assim para Marta: Marta, Marta, andas inquietas com muitas coisas, porém uma só é necessária. Chico Xavier escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Maria escolheu a melhor parte. Se fosse nós do movimento, Chico Xavier escolheu a melhor parte. E esta não lhe será tirada. Madre Teresa de Calcutá escolheu a melhor parte. E esta não lhe será tirada. Mahatma Gandhi. Quantos outros personagens a gente poderia elencar aqui? Precisamos nos preocupar com aquilo que seja essencial. Nos preocupando com coisas absolutamente desnecessárias. Absolutamente desnecessárias. Perguntar a Emmanuel como que seria a minha realidade espiritual na vida depois da morte. Emmanuel responde assim, olha a sabedoria de Emmanuel. Observa o teu comportamento nos momentos de lazer. Ele não disse, observa o teu comportamento na casa religiosa, na casa espírita. Observa o teu comportamento no trabalho. Isso aí tudo pode ser um faz de conta. Observa o teu comportamento nos momentos de lazer, porque nesses momentos somos o que somos. Chico, você se arrepende de alguma coisa? Perguntou a ele quem eu já não me lembro mais. Parando a caneta sobre os livros que autografava na madrugada, olhou-nos e respondeu: sim, arrependo-me de não ter amado mais, porque é só amor o que a gente deixa sobre este mundo. Ora, eu fico até preocupado, porque se esse homem não o amou suficiente, imaginemos nós. Chico está dizendo que ele se arrepende de não ter amado mais, de não ter compreendido mais, de não ter exercido mais tolerância, mais gentileza. Meus amigos, esse é o essencial, sem dúvida nenhuma, na vida e na obra de Chico Xavier. Este foi o maior legado. Nos preocupemos, de fato, com esse pensamento máximo do Evangelho, do amai-vos uns aos outros. Quando tivermos mais escolas gratuitas para todos, mais trabalho, mais justiça social, estaremos de fato entrando na nova era. O terceiro milênio, sem dúvida, é promissor, mas talvez os progressos que estamos esperando venham acontecendo daqui a 500, 700 anos. Estaremos dentro da marca do terceiro milênio, não é?
as coisas não vão se modificar à força de calendário. Pelo andar da carruagem, ainda vamos ter que trabalhar muito, saneando o nosso mundo íntimo. O Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, depende de quem? Nós, brasileiros. Cada brasileiro, cada um de nós, precisamos fazer a nossa parte. As coisas não vão acontecer, na minha opinião, e no pensamento do Chico, por força de decreto. O Brasil mais justo, mais fraterno, mais feliz, depende individualmente e coletivamente do esforço de cada um e de todos nós ao mesmo tempo. Para que de fato se instale o Evangelho do Cristo, não só em nosso país, mas pelo mundo. Mas pelo andar da carruagem, está dizendo aqui o nosso Chico, talvez venha acontecer um pouco mais adiante. Pode acontecer antes? Pode. Precisamos de fazer, cada um de nós, a nossa parte. Palavras e pensamento de Chico Xavier. A melhoria do mundo começa em cada um de nós. A melhoria do mundo começa em cada um de nós. Precisamos fazer a parte que nos compete. Fica aí o convite, e esse pensamento eu considero ele tão importante na vida e na obra do Chico, que nós colocamos no prefácio do nosso primeiro trabalho. E aí eu gostaria que vocês ouvissem diretamente o próprio Chico, dizendo daquilo que de fato é essencial. Se eu fosse alguém, se eu tivesse influência, se eu pudesse realizar alguma coisa em benefício da comunidade, e se eu tivesse a menor autoridade para fazer isto, eu apenas repetiria para mim mesmo e para todos os nossos irmãos em humanidade, de todas as terras e de todos os idiomas, aquelas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Porque amor com esquecimento de si mesmo. Porque amor nada pedindo para si. O amai-vos uns aos outros foi superado pelo amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amar alguém ou alguma causa sem pedir nada, sem esperar o pagamento nem mesmo da compreensão da inteligência do próximo, então é trabalhar por uma humanidade mais feliz, por um mundo melhor, pela extinção das guerras e pelo incentivo do progresso em bases morais. Pois é, amigos, tá aí. Tão simples e ao mesmo tempo tão complexo, né? E este homem aí exemplificou. Para finalizar, eu quero pedir a permissão para ler uma poesia do cordelista nordestino, brasileiro, chamado Braulio Bessa. E por que eu vou ler esse cordel, essa poesia? Porque ele retrata valores que sempre estiveram presentes na vida e na obra desse apóstolo do amor e da caridade. Braulio Bessa. Seja menos preconceito, seja mais amor no peito, seja amor, seja muito amor. E se mesmo assim for difícil ser, não precisa ser perfeito. Se não der para ser amor, seja pelo menos respeito. Há quem nasceu para julgar, há quem nasceu para amar. E é tão simples entender em qual lado a gente está. O lado certo é amar. Amar para respeitar, amar para tolerar, amar para compreender que ninguém tem o dever de ser igual a você. O amor é a própria cura,
remédio para qualquer mal, cura o amado e quem ama, o diferente e o igual. Talvez seja essa a verdade, que é pela anormalidade que todo o amor é normal. Não é estranho ser negro, estranho é ser racista. Não é estranho ser pobre, estranho é ser elitista. O índio não é estranho, estranho é o desmatamento. Estranho é ser rico em grana e pobre de sentimento. Não é estranho ser gay, estranho é ser homofóbico. Nem o meu sotaque é estranho, estranho é ser xenofóbico. Meu corpo não é estranho, estranho é a escravidão que aprisiona seus olhos nas grades de um padrão. Minha fé não é estranha, estranho é a acusação que acusa, inclusive, quem não tem religião. O mundo sim é estranho. Com tanta diversidade, ainda não aprendeu a viver em igualdade. Entender que nós estamos percorrendo a mesma estrada, pretos, brancos, coloridos em uma só caminhada. Não carece de divisão por raça, religião e nem por sotaque, seja homem, mulher ou não. Você só é o que é por também ser diferente. Por isso minha poesia, que sai aqui do meu peito, diz a ti que a diferença nunca foi nenhum defeito. Eu reforço este clamor. Se não der para ser amor, seja pelo menos respeito. Meus amigos, desejo a todos aí paz e muitas alegrias. E lembrando que esse missionário Chico Xavier passou aqui entre nós como um cometa Halley, deixando um rastro de luz, de amor, de generosidade. Falar em Chico Xavier, sem dúvida nenhuma, é falar em ética, é falar em cidadania, é falar em tolerância, é falar em respeito pelas diferenças. Um beijo no coração de todos. Muito obrigado.